Desde o início da história do homem sobre a face da Terra, os fenômenos naturais assolam a humanidade, um evento após o outro. Uma série de tragédias, como raios, furacões, inundações e erupções vulcânicas, sinalizaram a insignificância dos seres humanos. Neste sentido, você sabe qual foi o pior ano da história da humanidade depois de Cristo? Olá, eu sou Ricardo Reimann e é um prazer receber você aqui no canal História. Em suma, países diferentes podem ter respostas diferentes. Guerras, pragas e grandes desastres naturais costumam fazer com que todo o país, ou mesmo vários países, se envolvam em grandes dificuldades que causam um grande número de mortes. Por exemplo, a peste negra na Europa no século XIV exterminou metade da população europeia. E a gripe espanhola também na Europa causou em 1918 de 50 a 100 milhões de mortes. Posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, dezenas de milhões de pessoas perderam suas vidas. Até mesmo em 2020, mais recentemente, foi considerado um ano ruim por causa da pandemia de Covid-19. Mas o pior ano, já registrado depois de Cristo, foi o ano de 536. Os pesquisadores afirmam que o ano de 536 foi terrível, provavelmente por causa de uma erupção vulcânica cataclísmica na Islândia, que deu início a um século de miséria econômica, doenças, morte e sofrimento. Por causa da forte neblina, muitas partes do mundo ficaram envoltas na escuridão por aproximadamente 18 meses. Aliás, dizem que o Sol exibia uma cor azulada durante este tempo. Os cientistas agora acreditam que essa névoa pode ter sido cinza vulcânica da erupção. Essa erupção, além de deixar o céu escuro, de dia e de noite, fez com que as temperaturas caíssem para os níveis mais baixos em 2 milênios. As quedas da temperatura global foram tão significativas que muitas vezes são mencionadas na pequena idade do gelo antigo. Além disso, as erupções que aconteceram nos anos seguintes, 540 e 547 d.C., acentuaram os efeitos, fazendo com que a onda de frio continuasse por várias décadas. Ademais, as temperaturas mais baixas e a ausência do sol fizeram com que as colheitas fossem prejudicadas, levando à fome em toda a Europa, Oriente Médio e parte da Ásia. E isso foi agravado por outra complicação, que causou mortalidade descomunal, a primeira peste bubônica, que eclodiu em 541. Entre um terço e metade do Império Romano do Oriente foi extinta pela doença, desestabilizando o reino de Justiniano e causando sofrimento incalculável. Começando em 536, a chamada peste de Justiniano varreu grande parte do Império Romano Oriental, matando 35 a 55% da população e mergulhando a Europa na estagnação econômica. Ao examinar os depósitos de chumbo usados para fazer moedas de prata, o estudo deduziu que as consequências econômicas se estenderam por 100 anos. O século seguinte também viu a ascensão do Islã e o declínio do Império Bizantino. Assim, a escassez de safras estendeu-se da Islândia, através da Europa continental, através da Ásia até a China, logo após a erupção vulcânica, em 536. Um historiador bizantino, Procópio de Cesareia, observou que o Sol emitiu sua luz sem brilho, como a Lua, durante todo o ano. Além disso, historiadores irlandeses notaram a falta de pão entre os anos 536 e 539. Ainda segundo o relato de Procópio, ninguém estava imune, pois o primeiro atacou a classe pobre da população, depois os mercadores e a nobreza, incluindo o Palácio Imperial. Os sintomas da peste bubônica começaram com uma ferida que se formou na palma da mão e progrediu até que o doente não conseguisse dar um passo sequer. A presença da praga em Constantinopla significava que a cidade começou a ficar inabitável e os doentes foram lançados ao mar, mas os corpos continuaram a surgir. Com efeito, o imperador Justiniano ordenou que eles fossem retirados da cidade, mas muitas vezes os próprios carregadores eram mortos pela peste. E na China e na Mesopotâmia,
A neve caiu no verão de 536. Além disso, o clima chinês também experimentou algumas mudanças estranhas, quando uma substância semelhante a uma cinza amarela caiu do céu. Eles chamaram esse fenômeno climático estranho e raro de cinza ou poeira. No entanto, este era apenas o começo da mudança climática na China. Os registros das dinastias do sul registram que a neve de agosto destruiu as plantações. Como resultado, a fome durou 2 anos, causando a morte de cerca de 70 a 80% da população. No verão de 536, houve registros adicionais de geada e neve na Mesopotâmia, que foi um inverno rigoroso. Até os pássaros também morreram por causa da neve forte. Inicialmente, essas observações não ganharam muito crédito pelos historiadores modernos. Todavia, quando os pesquisadores começaram a estudar os anéis das árvores na Islândia, eles descobriram que os verões, por volta do ano 540, eram de fato excepcionalmente frios. Em suma, quando o vulcão entra em erupção, ele lança na atmosfera substâncias como enxofre, bismuto e outros produtos químicos. Uma vez lá, essas substâncias formam um céu de aerosol que reflete a luz do Sol de volta ao espaço, resfriando o planeta. Ao examinar amostras que datam da primavera de 536, os pesquisadores descobriram 2 fragmentos microscópicos de vidro vulcânico que mais tarde foram encontrados na Islândia. Portanto, eles acreditam que esses fragmentos são evidências de que uma erupção vulcânica maciça realmente ocorreu em 536, causando uma gigantesca tempestade de cinzas na atmosfera no hemisfério norte e firmado no céu por mais de 1 ano. Da mesma forma, parece que o pior ano da história da era cristã não afetou severamente a África, as Américas ou a Austrália. No entanto, mesmo com essas advertências em mente, 536 d.C. certamente marca um divisor de águas que levou ao sofrimento em cascata por várias décadas. Muito bem, agora que você já sabe qual foi o pior ano da história depois de Cristo, se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo.